Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui, falei no vídeo da semana passada sobre um artista que eu já tinha falado sobre um box dele, mas não de álbum de carreira, que foi o Pink Floyd, né? E a mesma coisa eu vou fazer nessa semana, nesse vídeo de hoje. Falar aqui de um artista britânico, do qual eu sou grande fã, que eu também falei de um box dele, mas não falei de nenhum álbum de carreira. Então, para corrigir esse defeito, eu trago aqui um vídeo sobre o meu álbum preferido do David Bowie. E esse é The Man Who Sold the World. Essa minha edição aqui eu gosto bastante dela, ela é antiga, mas eu gosto porque ela tem 4 faixas bônus, das quais 3 são bem interessantes. Então interessante, essa aqui é a capa da versão britânica do The Man Who Sold the World. E o Bowie de vestido aqui, segundo ele, um vestido masculino, se é que isso existe. E aqui a capa da versão americana do The Man Who Sold the World. E aqui a gente vai ter o encarte com letras também e vai ter, aqui a parte do encarte com letras, fotos do David Bowie também. E aqui a gente vai ter essa que eu acho bem interessante aqui, meio que um mini pôster aqui com uma figura bem psicodélica ao gosto da época mesmo. E aqui é uma figura mais sóbria aqui, devia fazer parte do encarte original do álbum. Então o David Bowie, nem preciso falar aqui da carreira dele, né? Já é de domínio público aí, mas para quem conhece o David Bowie só na década de 80 ali, que ele fazia álbuns bem pop, como é o caso do Let's Dance ou do Never Let Me Down Tonight, na década de 70 a coisa era bem diferente. Esse The Man Who Sold the World é um álbum que tem algumas tinturas bem pessimistas, quase que góticas. Posso dizer que é um precursor do rock gótico também. E ele tem momentos aqui que é puro hard rock, até mesmo heavy metal. Como é o caso da faixa de abertura, The Width of a Circle. Então aqui nessa faixa aqui, o Mick Ronson, que na época aí era o guitarrista do David Bowie, nesse ínterim aqui, o David Bowie era acompanhado por uma banda chamada Hype, que era quase que os Spiders from Mars, mas com o Tony Visconti no baixo no lugar do Trevor Bolder. Então aqui o Mick Ronson está mais endiabrado, mais possuído do que nunca, nessa faixa que ele mostra o excelente guitarrista que ele sempre foi. É uma faixa quase que um heavy metal mesmo. David Bowie nunca soou tão pesado, tão sujo como aqui nessa faixa. E a letra também é uma letra bem críptica, vamos dizer assim, uma letra de meio que ele faz uma correlação ali entre o universo gay ou bissexual e o inferno, como se os gays e bissexuais estivessem condenados ao inferno, como ele meio que dá aqui ele quis fazer isso meio que zoando ali, ó, o conservadorismo principalmente, mas ficou uma coisa bem gótica mesmo aqui, bem metal. É uma faixa maravilhosa, não poderia começar melhor. Depois já vem All the Madman, essa faixa aqui que o tema principal é a loucura. David Bowie tinha um irmão que foi o ídolo dele na infância, do David Bowie. O irmão David Bowie era o ídolo dele. Mas depois ele foi diagnosticado com esquizofrenia, chegou a ser internado numa instituição mental chamada Crane Hill, que inclusive é essa aqui, que aparece aqui na capa, com desenho estilizado em forma de desenho, na capa americana de The Man Who Sold the World. E Old Madman simplesmente fala sobre isso, sobre loucura, que ele fala que ele prefere ficar com todos os loucos do que ficar vagando aí com as pessoas tristes, no caso. Então aqui é meio que um tratado sobre loucura e principalmente sobre esquizofrenia. Depois temos a terceira faixa, Black Country Rock, que é meio que uma homenagem ao Mark Bolan e ao T-Rex, é uma faixa muito Mark Bolan aqui, bem T-Rex, bem o estilo do T-Rex também, mas é uma faixa bem enérgica e hard rock também, eu diria.
Depois vem a faixa talvez a mais gótica, assim, a mais melancólica do álbum, que é After All. Aqui o David Bowie canta meio como se ele estivesse quase prestes a desmaiar, como se estivesse prestes a deixar esse mundo mesmo. E é meio que uma valsa, assim, uma coisa meio lembra filme de vampiro ou coisa assim. Pelo menos eu tenho essa impressão de ser transportado a um filme de vampiros aqui nessa faixa aqui. E depois temos Running Gun Blues, que é uma faixa que começa com violão, mas depois ela fica bem eletrificada também. Que ele descreve aqui um serial killer. Tem uma barra pesada também aqui que ele aborda aqui nesse álbum. Esse álbum aqui é um álbum bem barra pesada. E depois de Running Gun Blues vem também um dos grandes destaques do álbum para mim, a faixa Savior Machine, que nesses tempos de inteligência artificial e automação extrema cai como uma luva para esses tempos distópicos que estamos vivendo hoje. Aqui ele conta a história de uma máquina que foi criada para resolver todos os problemas da humanidade, e ela o faz. Ela acaba com problema de guerras, problema de fome, só que ela passa a ser adorada como se fosse um novo deus, e a própria máquina pede para ser desligada, senão ela vai acabar matando a humanidade inteira, porque ela despreza tudo que a humanidade se tornou, na verdade. Então uma faixa assim com um tema atualíssimo, mais do que deveria até. Depois temos She Shook Me Cold. Aqui o protagonista da canção aqui, ele é tomado pelo amor, só que o amor para ele é uma tortura, porque ele era uma pessoa bem desonesta com mulheres mesmo, que fazia promessa e depois sumia, era uma pessoa bem sacana mesmo, e aqui ele não consegue mais se desligar de uma certa mulher que virou a cabeça dele do avesso, e isso está torturando o cidadão. Então aqui que ele narra aqui nessa, e essa faixa também é bem hard rock também. Depois temos a faixa título, The Man Who Sold the World, que foi coverizada aí por mais de um artista. A Lulu, ainda na década de 70, artista britânica, fez uma versão dessa música. A mais conhecida dos pessoal mais novo é do Nirvana, a Unplugged in New York. O Kurt Cobain ele cantou The Man Who Sold the World. Eu gosto muito da versão do Nirvana ali, do Unplugged, mas a versão do David Bowie é insuperável, simplesmente. E essa é a faixa mais enigmática do álbum, porque a temática dela não é aparente. Do que essa música fala? O David Bowie nunca disse exatamente qual que é o tema dessa música, que as letras são meio bem confusas propositalmente. Ele chegou a dizer que seria uma continuação de Space Oddity, mas depois voltou atrás. A meu ver aqui, pelo que eu vejo, é meio que uma canção sobre perda de identidade e controle. Tanto que ele fala, é como se ele encontrasse com um doppelganger dele, o protagonista encontrasse com o próprio doppelganger. E isso causa assim um conflito de identidade e de controle. Primeiro ele fala, I never lost control, eu nunca perdi o controle. E depois vem We never lost control, nós nunca perdemos o controle. Então, para mim essa faixa que tem uma certa correlação, isso é a minha opinião, ninguém fala isso na internet não, mas a minha opinião, essa faixa faz uma ligação aí com o conto William Wilson, do Edgar Allan Poe. Inclusive esse álbum aqui ele é bastante inspirado ali na literatura do Edgar Allan Poe também, que é um mestre aí do terror, do gótico e tudo mais, da literatura gótica e tudo mais. E depois o álbum original se encerra com a Nietzscheana The Superman, que aqui fala sobre seres poderosíssimos aqui, mas que eles não conseguem, eles têm uma chance ali de conseguir algo que para eles era até então impossível, que era morrer, a mortalidade. Eles anseiam, eles almejam a mortalidade. Talvez porque já estão fartos de viver nesse mundo aqui. Então a faixa nietzschiana aqui, remetendo ao super-homem do Nietzsche, lá de Assim Falava Zaratustra, encerra aqui com um toque meio pessimista aqui também, com um grito agoniado do David Bowie, que é a última coisa que se escuta no álbum original. Mas aqui temos 4 faixas bônus aqui.
A primeira delas é a menos interessante de todas, que é Lightning Frightening, que é praticamente um plágio de Dirty Dirty do Crazy Horse. É muito parecida com Dirty Dirty do Crazy Horse. Escute essa canção aqui do David Bowie, depois escute Dirty Dirty para ter certeza para poder certificar do que eu estou falando aqui. Mas depois temos uma faixa que eu adoro, que é essa versão pelo menos, que é Holy Holy. Então essa foi uma faixa que inicialmente foi gravada com o David Bowie sendo acompanhado por um grupo chamado Blue Mink. E a versão original de David Bowie não é a versão original de Holy Holy, perdão, não era nada demais. Era uma música meio desconjuntada, uma música que não ficou muito legal. E sabiamente o David Bowie regravou essa música já com os Spiders from Mars. E ficou magnífica. Aqui sim a versão regravada de Holy Holy, que está aqui nessa edição aqui, é simplesmente magnífica. Como que uma música consegue sair de medíocre a perfeita praticamente assim numa regravação? É acertar os músicos, acertar os arranjos e tudo mais. Então, músicas não nascem prontas nem vêm de cegonhas. E Holy Holy, essa versão aqui, deixa isso bem claro. E depois temos aqui para fechar duas canções que apareceriam no álbum seguinte, 2 álbuns depois, né, do Ziggy Stardust, que é Moon Age Daydream e Hang On To Yourself. Aqui ela foi lançada em single, mas não no nome do David Bowie. Aqui foi criado um artista fake aqui, chamado Arnold Corns, e o David Bowie nem aparece na capa do single. Então só depois, um bom tempo depois, que eles foram ver que era o próprio David Bowie que gravou essas músicas mesmo. Não, essas versões não são superiores às versões que estão constando no Ziggy Stardust, mas são curiosas no mínimo. São boas, eu gosto. Gosto sim. E depois, esse álbum aqui, o David Bowie considerou meio que torturante fazer esse álbum. Ele não estava com a mínima vontade de gravar esse álbum, mas ele gostou do resultado final. Agora, a banda, o Tony Visconti, estava de saco cheio. Foi o David Bowie, praticamente não aparecia nas sessões de gravação. Quando aparecia, ele estava sempre reclamando de tudo. Tanto que o Tony Visconti, durante um bom tempo, esse foi o último álbum que ele foi produtor. Ele ficaria mais com o Mark Bolan a partir de 71. Ele só voltaria a trabalhar com o David Bowie, se eu não me engano, em 77, eu acho. Não tenho certeza se o Tony Visconti voltaria. Eu não sei se ele voltou no Young Americans, eu acho que não. Young Americans acho que não era um Tony Visconti, acho que voltou só no Low mesmo. 7 anos depois de ter gravado esse álbum aqui. Esse álbum tem uma curiosidade, que ele primeiro foi lançado nos Estados Unidos em 1970 e no ano seguinte só que ele foi lançado na Inglaterra. Mas para mim, The Man Who Sold the World, eu considero como um álbum de 1970. Porque o primeiro lançamento dele foi nesse ano. E desnecessário até falar que meu David Bowie seguiu surpreendendo todo o seu público aí, mudando de persona artística a cada álbum aí, só tem que ver. Depois desse aqui veio Hunky Dory, veio Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Diamond Dogs, a tria aí e teve o Pin-Ups também, no álbum de covers. Essa fase Ziggy Stardust vai do Ziggy Stardust até mais ou menos o Diamond Dogs. Depois teve o álbum ao vivo David Live, que o David Bowie considera a morte definitiva do Ziggy Stardust. E depois vem uma fase mais soul, que é o Young Americans, e também, de certa forma, o álbum de 76 é o Station to Station. Depois viria a famosa trilogia de Berlim, da qual eu também gosto demais, Low, Heroes e Lodger. E depois viria o álbum meio que serve como um sumário da carreira dele até então, que é o Scary Monsters and Super Creeps. Na década de 80, o David Bowie conseguiu sucesso comercial, mas artisticamente ele não teve o mesmo apoio da crítica. Let's Dance, Tonight, até que venderam bem. Let's Dance vendeu muito bem, o Tonight um pouco menos, mas a crítica não gostou muito desses álbuns. E o Never Let Me Down, então, foi bombardeado e realmente é um álbum bem fraco, temos que admitir.
Ele só voltaria a fazer um certo buchiche em 89 com o Tin Machine, um grupo, David Bowie fazendo parte de um grupo que lançou 2 álbuns, um em 89 e outro em 91. A década de 90 do David Bowie também para muitos foi a pior dele, mas para mim tem um disco maravilhoso da década de 90 do David Bowie, para mim é o melhor que ele fez depois de Scary Monsters, que é o Outside, onde ele volta a trabalhar com o Brian Eno, depois da trilogia de Berlim. Outside é um disco para mim subestimadíssimo do David Bowie. Para mim é a David Bowie da melhor cepa, porém não fez tanto sucesso assim. Foi considerado taxado de pretensioso por alguns, para mim ele é genial. E depois, para mim, depois do Outside, os álbuns do David Bowie não me interessam muito, sinceramente. Inclusive, especialmente o Earthling de 97, que eu acho bem chato. Depois veio o Hour, o Heathen. Heathen eu acho um disco legal, sim. Mas só. Também ele lançou pouco depois, ele lançou o Reality, que eu acho meia boca. O The Next Day, que eu também acho mais ou menos. E demorou 10 anos entre um e outro. E o último álbum dele, que foi lançado alguns dias antes da morte dele, que é o Black Star. Tem gente que ama esse disco, eu não vejo nada demais nele. Mas, sem dúvida, o auge de David Bowie foi a década de 70. E ele inicia essa década com esse petardo aqui. Para mim, a obra-prima do David Bowie. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!